Auschwitz. É difícil achar um sinônimo para esta palavra, porque tem tantas: terror, matança, holocausto, tortura, brutalidade. Tudo isto, quando a gente ouve a palavra Auschwitz, vem na nossa cabeça. Na minha opinião, a grande transformação que a Terra está se passando por agora começou lá atrás, depois do Auschwitz, porque o mundo, pela primeira vez, viu cenas. A comunicação rápida começou naquela época, a televisão, cinema, rádio, revistas. O mundo, pela primeira vez, viu a brutalidade que um homem, que a raça humana, é capaz de fazer em si mesmo. A gente lia na história as brutalidades, mas até hoje o impacto destas imagens que vocês estão vendo fica na memória da humanidade. Eu acho que foi a semente da uma nova consciência, uma nova moralidade, uma nova ação de punir aquelas pessoas que foram responsáveis por esta atrocidade humana. Mas hoje não vamos falar da transição, nós vamos falar de transição pessoal, porque eu li um artigo e a manchete, ela está aqui na minha mão, ela foi publicada no Huffington Post, nos Estados Unidos, por um sobrevivente, uma mulher judaica, húngara, que nasceu em Budapeste, e ela, junto com a mãe, a família foi mandado para este campo de concentração, onde morreu quase 2 milhões de pessoas. Mas além da matança, a tortura, o trabalho escravo, a humilhação, os dias que a gente nem pode imaginar o que estas pessoas, esses seres humanos, passaram, não somente em Auschwitz, mas em outros centenas de campos de concentração que existia dentro das fronteiras da Alemanha nazista, na Polônia, na Alemanha, na Checoslováquia, algumas até na Finlândia, onde o Reich, os alemães, os nazistas, ocupavam território, montava seus campos ou de trabalho escravo, ou de matança, ou de tortura, ou para os judeus, ou para os prisioneiros políticos, aqueles que estavam em oposição, ou para os homossexuais, ou para os ciganos, enfim. Mas hoje é uma história de sobrevivência. E a lição que alguém levou com ela de ter ido para Auschwitz com 11, 12, 13 anos de idade. Mas foi a manchete que me chamou a atenção. A manchete é o seguinte, eu vou traduzir do inglês, talvez para dar uns tranquinhos, eu não sou tradutor simultâneo, porque as palavras desta pessoa, eu não vou falar que são inspiradoras, são educadoras. Eu queria começar falando bem, cada um de nós, talvez, eu espero, nunca enfrentou uma crise na nossa vida como aquelas pessoas que estavam no Auschwitz. Eu me lembro quando eu estava passando por uma transição muito grande na minha vida. Eu vou começar a usar a palavra transição e você vai entender, não vou falar mais crise, eu vou falar transição na minha vida. Eu estava no vale da depressão e as pessoas falavam para mim, isto é uma fase, isto é um aprendizado, isto é uma coisa que você tem que passar. Eu ficava muito irritado. Eu falava para mim, quem é você para saber o que eu estou sentindo? Bem, eu achei uma pessoa, uma senhora, o nome dela é Edith Eva Eger. Eu chamo ela de senhora porque eu respeito
cada palavra que esta mulher escreveu e fala, ela dá palestras hoje ela é uma psicóloga de trauma. A pessoa sofre uma trauma e tem as sequelas, e ela dedica a sua vida ajudando essas pessoas. Então, ela é uma das poucas pessoas que podem falar o que ela fala. Lembra daquelas banalidades, aquelas platitudes, aqueles clichês, isto vai passar, isto faz parte da vida, é um aprendizado. Esta mulher não fala em platitudes, esta mulher fala em verdades, e eu tenho certeza, as palavras vão ajudar você, como também começa a me ajudar a reprogramar os meus pensamentos, a reenquadrar as minhas emoções, a repensar para que eu possa ir para frente. Então, o que me chamou a atenção foi uma manchete da coluna, do artigo que ele escreveu. Presta atenção. Eu não sei o que seria de mim sem o Auschwitz. Aí ela começa, eu não sei o que eu seria se não fosse Auschwitz. Que tipo de pessoa eu seria hoje? Ela está fazendo uma conotação positiva nesta experiência devastadora que ela tinha quando era menina. Não é muito comprido o artigo, mas, por favor, prestem atenção e depois a gente vai falar um pouco sobre isto. Ela começa assim. Vamos começar a falar sobre a diferença entre ser uma vítima e um sobrevivente. Eu era vitimizado. Eu passei por tudo isto. Eu conheço a história da minha vida e eu aceito ela. Aceitar, agora sou eu falando, ela aceita não uma forma, tá bom, aconteceu, putz, não, aconteceu, eu aceito todos os momentos da minha experiência em Auschwitz. Aí eu vou separar quando eu estou falando e ela está falando. Agora vamos voltar para esta senhora chamada Edith. Eu passei pelas vales das lágrimas, mas, agora isso é muito importante que ela vai falar, eu nunca tive a intenção de acampar lá. Tradução? Ela nunca se deu o luxo, nunca se sentiu a vítima e estacionou a sua vida naquele campo de concentração. A vida dela não parou lá. Que ela falou, eu nunca tive a intenção de fazer meu acampamento lá. No caminho para Auschwitz, a minha mãe falou algo para mim que eu nunca esqueci. A minha mãe falou, eu não sei para onde a gente está indo. E eu também não sei, minha filha, o que vai acontecer com a gente. Mas lembra-se de uma coisa, ninguém pode tirar de você o que você coloca na sua mente. Ninguém pode tirar de você o que é você. É isto que eu estou falando isto. Aí ela continua. A minha mãe tive o maior impacto comigo. Chegando no campo, o doutor Joseph Mengele, aquele Mengele que fazia experiências em crianças, que fazia experiências sádicas em nome da medicina. Tá? Ela falou que o Mengele estava no fim da linha dos prisioneiros, decidindo quem ia para as câmaras de gás, que era a esquerda, e quem ia para os alojamentos no prisão. Ele apontou para minha mãe, para ir para a esquerda, que era a câmara de gás. E eu segui a minha mãe. E o Dr. Mengele me pegou, me agarrou e falou, você vai ver a sua mãe logo, logo. Ela simplesmente vai tomar um banho, um chuveiro, câmara de gás. Aí esta senhora chamada Edith continua o relato dela.
Um dia, o Dr. Mengele entrou nas barracas, no alojamento. E ele queria ser divertido, ele queria um pouco de entretenimento. Então eu dancei a música do Valso do Danúbio Azul. Só que eu fechei meus olhos e eu fingi que a música era Tchaikovsky. E eu estava dançando Romeu e Julieta no Teatro de Ópera de Budapeste. O que me estimulou? O que era a minha motivo de continuar vivo nesta campo de concentração? Ela fala que era minha curiosidade. Eu sempre queria saber o que o próximo dia ia trazer. E eu sempre falava para mim mesmo, se eu sobrevivo hoje, eu estarei livre amanhã. Uma das virtudes, uma das forças que eu desenvolvi, que ela desenvolveu num campo de concentração, e deixar correr solta as coisas que eu não podia controlar. Aí ela fala umas palavras muito importantes, que eu estou mudando o meu pensamento de acordo com ela. Não existem crises, só existem transições. Não existem problemas, somente desafios. E você não é aquilo que foi feito em cima de você. Você não, agora sou eu falando, você não é vítima. Você não é aquela humilhação que você passou. Você não é aquele medo que você sentiu. Você é você. Aí ela repete, eu não sei o que eu seria se não fosse o Auschwitz. Foi o melhor lugar para receber uma aula, o melhor lugar de receber uma educação na vida. Foi a melhor escola. Coloca e não deixa isto na sua cabeça. Tem uma grande diferença do QI, a inteligência, do que o EQ, a sua educação, a seu aprendizado. Ela falou, eu voltei para o Auschwitz e foi uma coisa muito positiva para mim, porque eu sou uma avó 3 vezes e esta foi a minha melhor vingança em cima do Hitler. Ela pede para a gente treinar todo dia e falar para nós mesmos, eu sou poderoso. Não reage, mas pensa. Não reage por impulso, mas pensa. Não deixe que as pessoas te perturbam, que pegam você. Você não tem que convidar os teus inimigos para jantar, mas veja a humanidade em todos. E comece a entender que tem um pouco de Hitler, agora sou eu, um pouco de Hitler, do preconceito, da raiva, do ódio dentro de nós. Um pouco disto em cada um de nós. Mas também tem o amor, a força e a esperança. Aí ela falou, nos anos 70, ela começou a estudar psicologia. Ela ainda trabalha como psicóloga, especializado em pacientes que sofrem do síndrome pós-traumático. O que é o síndrome pós-traumático? Você sofre uma trauma e continua tendo as sequelas. Ela ajuda, okay? Quem deveria ter os maiores sequelas da vida é esta senhora. Ela sempre fala, se você ama você mesmo, o melhor jeito de amar você mesmo e curar você mesmo. O maior, esta eu acho que é uma das frases chaves que ela fala. O maior campo de concentração a gente faz nas nossas mentes. Mas não é verdade? As nossas mágoas, as nossas dores, os nossos medos. Muita gente
muito de nós, eu me incluo nisto, fica revivendo aquilo. A gente não sai da vale das lágrimas, porque a gente se acha vítima, não sobrevivente. Ela falou que a cura vem de dentro. Então, ela, conselho, faz duas perguntas todo dia para você mesmo. Qual é o verdadeiro você? E você gostaria de ser casado com esse verdadeiro você? Eu não sei se eu gostaria de ser casado comigo mesmo. Mas o importante, na minha opinião, que essa mulher realmente sobreviveu a Auschwitz e foi para frente. Ela não se estacionou atrás daquele arame farpado. Ela não ficou nos alojamentos. Ela não ficou vendo todo dia a fumaça dos crematórios, onde provavelmente a sua mãe também subiu como fumaça. Ela não fica remoendo. Ela não ficou parado naquele campo de concentração chamado Auschwitz. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você, que eu faço para mim ao mesmo tempo. As crises da nossa vida, nenhuma deve chegar à profundidade do poço como algum prisioneiro de Auschwitz ou qualquer outro campo de concentração nazista. E se uma pessoa que passou por aquilo viu a sua mãe morrendo, a família aniquilada, pode falar, não tem crise, é só uma transição. Se ela podia recomeçar a vida dela, mas usando toda esta bagagem que ela aprendeu, não é mais fácil para nós também entender que não há crises, há simplesmente transições. E não é mais fácil para nós, pensando em nossa evolução espiritual, porque quando você quando você constrói seu campo de concentração na sua cabeça, você não evolui, você não progride. Eu não sei qual é a religião, obviamente essa senhora é uma judia, mas eu não sei os sentimentos, os pensamentos espirituais dela. Mas eu conheço os meus. E tudo que ela fala que casa do que a gente está pregando. Ai, que palavra ruim, pregando. Mas eu tenho preguiça de editar do que a gente tenta explicar. Que a vida continua, não só esta, mas pelo infinito. E os nossos experiências aqui, nesta terra, ou nesta vida, ou em outras, são transições. Se a gente começa a entender e tirar a crise da nossa cabeça, a gente faz a transição, faz a mudança. E se a gente começa a falar e entender sobre o infinito, em vez de pensar no finito, os anos que a senhora Edith Eva Eger foi internada contra a sua vontade em Auschwitz, aquilo é o finito, 38 para 45, eu acho. Se a gente começa a pensar no infinito, as nossas crises virem transições. Agora, eu gostaria de falar um pouco do filme A Passagem, e você vai me ajudar a divulgar este filme.
É tranquilo, é fácil. Facebook tem uma página A Passagem. Tem a capinha do livro lá. Tem meu foto lá também. É só ir lá e curtir. Também no Facebook, Ricky Medeiros. Só me adicionar com amigo. Tranquilo, porque você cadastrado, você vai me ajudar na hora H a divulgar o filme. Como eu falo, eu sou americano, mas eu não tenho nenhum irmão Warner, eu não sou Universal, ok? Entendeu a trocadilho de palavras. Então, tipo, a gente não tem grana para divulgar, todo o dinheiro está indo na produção do filme. E tem um outro jeito que você pode ajudar. Inscrever-se, terminando o vídeo, inscrever-se neste canal. É de graça, não é canal premium do cabo ou da Sky. É de graça. Então, me ajuda nisto que eu ficarei muito agradecido. E todos os meus livros, a passagem, inclusive, quando ele voltar, vai amanhecer outra vez, pelo amor ou pela dor, diante do espelho, e o mais novo, saindo das sombras, entrando na luz, aliás, saindo das sombras, entrando na luz, é sobre transição, é sobre as mudanças, ou na nossa vida pessoal, ou a grande mudança que está acontecendo nesta planeta, de uma planeta de dor, de provas, de expiação, de limpeza, para uma planeta, uma vibração mais amena, aonde os espíritos que encarnarão aqui, estarão aqui para reconciliar ou regenerar o espírito, saindo das sombras, entrando na luz. Então não esquece, Facebook, Ricky Medeiros ou página A Passagem. Inscrever-se neste canal e os livros Editora Madras, tranquilo. Eu agradeço e querendo lembrar, tudo é uma transição.